Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e esse aqui, para você que já está acompanhando o canal aí, sabe que eu resolvi fazer o top 100 de jogos da minha vida, jogos que eu já joguei. Então, eu resolvi primeiro, antes de começar a postar os vídeos com a ordem dos jogos, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre os critérios que eu levei em consideração para ranquear os jogos e outras questões também. A primeira delas é, eu não joguei um monte de jogo. Tem um monte de jogo que eu tenho certeza que quando eu jogar, eles vão não só para o top 100, mas talvez até para o top 20. Então já começa por aí. Possivelmente vocês vão olhar para o ranking e falar assim, nossa, não tem o jogo tal. Possivelmente eu não joguei. Eu não joguei muitos jogos. Então na minha lista tem cerca de 200 e poucos jogos. Então para entrar no top 100 é meio que a metade dos jogos que eu já joguei. Mas por que eu resolvi fazer isso? Porque no ano que vem eu quero fazer isso de novo. E aí eu quero ver como é a evolução de uma lista para outra. E aí, já que eu faria isso mesmo, por que não colocar isso em vídeo para dividir com vocês? Então, essa foi a decisão. Por que eu resolvi fazer um top 100, não um top 10 e tal? Porque eu quero ver a evolução dos jogos, como é que eles flutuam dentro do ranking. E aí vai ter, obviamente, a inclusão de jogos que eu não joguei. Então já começa por aí. Se vocês sentirem falta de algum jogo, possivelmente eu não joguei. Algum jogo bom, né? Aí possivelmente eu não joguei. Outra coisa, como é que você levou em consideração, Davi, para fazer o ranking de 100 jogos? Cara, foi um desespero. Eu não recomendo essa experiência para ninguém, nem para meu pior inimigo, porque é muito frustrante. Eu mesmo não concordo com a posição de alguns jogos. Porra, Davi, mas não é seu ranking? É, mas é difícil, porque são jogos de todos os tipos. Então você vai olhar um jogo ali e vai olhar para outro que está abaixo e falar, mas eu acho esse jogo melhor. Só que eu tive que estabelecer critérios para ranquear esses jogos. E não poderia ser simplesmente gosto ou não gosto, porque isso é muito subjetivo. Então eu escolhi 7 critérios para ranquear esses jogos. E não só isso, os 7 critérios estão ponderados também. Eu dei peso maior para alguns critérios do que outros. Então, os critérios que eu escolhi foram a mecânica do jogo, se ele é um jogo mais estratégico, porque eu gosto de jogos mais estratégicos. Então, gente, isso daqui não é uma análise de qual jogo é melhor do que o outro friamente. Não é, tem o meu gosto ali. Tem o que eu gosto de jogar. Então, eu gosto de jogos estratégicos. Então, eu coloquei estratégia como um critério. A rejogabilidade, não no sentido de se o jogo tem rejogabilidade, mas se eu vou jogar o jogo muitas vezes. Se é um jogo que me agrada, que eu vou querer jogar esse jogo 500 milhões de vezes, ou se é um jogo que, joguei uma vez só, não quero jogar de novo. Então, é isso. A experiência, então, se eu tive uma experiência agradável, se no meio do jogo eu fiquei assim, que saco, tal. Então, é um critério. A parte dos componentes e a parte gráfica e artística do jogo, também, obviamente, esse critério ficou com uma ponderação um pouco mais baixa. O tema do jogo, que é algo que também não me agrada muito, mas eu gosto de avaliar, mas com uma ponderação mais baixa. E se ele é um jogo de regras simples ou complexas, mas também esse critério com uma ponderação muito baixa. Porque isso tudo junto vai fazer com que o jogo seja agradável para mim ou não. E aí, obviamente, ao longo do ranking, vocês vão ver que tem jogos que não fazem o menor sentido estarem na frente de outro. Mas por quê? Na média desses critérios, ele ficou com uma nota um pouco acima do que outros. Então eu quis fazer esse vídeo aqui para explicar esse processo para vocês. Mas foi algo bem trabalhoso de ranquear todos esses jogos, de dar nota para todos esses critérios em todos esses jogos. E aí saiu aqui uma lista com todos os jogos ranqueados e eu vou passar para vocês em vídeos de 10 jogos. Então vão ser 10 vídeos com 10 jogos, começando do 100 até o número 1. E depois eu vou fazer um videozinho de conclusão, porque também tem um detalhe que eu quero passar para vocês, mas só vou fazer isso no último vídeo, depois do último vídeo, beleza? Então, espero que vocês gostem da lista.
Vai ter uma periodicidade de postagem que eu ainda não sei, mas não se preocupem que todos vão pro ar bem rápido. E aí, comentem se vocês gostaram da horta, se vocês não concordam, quais jogos que vocês não viram na lista, que vocês sugerem também, de repente eu não joguei, aí pergunta aí e a gente vai conversando, beleza? Então, ó, curtam aí o top 100 jogos do Coelho e eu vou ficando por aqui nesse vídeo de critérios. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!